Olá, vestibulandos! Eu me chamo Célio e hoje estou aqui para comentar a última prova dessa maratona, de primeiras fases dos vestibulares paulistas. A gente já teve primeira fase da Unesp, primeira fase da Unicamp e hoje foi a primeira fase FUVEST 2019. Uma prova que soube se modernizar sem perder a sua essência. É uma prova complicada, trabalhosa, nem poderia ser diferente considerando a tradição da FUVEST. Então a parte de exatas muito exigente, e uma diversidade enorme de questões e temas, com resoluções que demandam tempo e sem a contextualização, principalmente matemática. Nesse ponto, as questões de matemática da FUVEST são muito semelhantes às da Unicamp. Os números pelos números, sem muito contexto. Agora, nas provas de humanas e linguagens, o diálogo da FUVEST com o nosso tempo é mais evidente. Então, por isso que eu digo que foi uma prova que teve uma mudança, mas sem perder a sua essência. Então, ainda que em geografia tenhamos lá, talvez, uma das questões mais difíceis da prova, que é aquela sobre a época geológica, que faz referência lá a uma habitação e a um povoado indígena, a gente teve na prova de geografia questões relacionadas a problemas ambientais. Então, o efeito estufa, apesar do atual presidente dos Estados Unidos acreditar que não existe efeito estufa, a questão era especificamente sobre isso. Questões também relacionadas a refugiados. Então, o candidato que de alguma forma passa pelo nosso tempo antenado, ligado às notícias, ligado ao mundo que o cerca e que estudou de forma séria, se deu bem nessa prova. Porque aí também, continuando em geografia, que é a prova que mais mostra essa tendência que a FUVEST tem e manteve, apesar da modernização. A gente tem lá um perfil geomorfológico, ao lado também de questões atuais e importantes. A prova de história sem nenhuma surpresa, aliás, uma prova até sem muita criatividade. As questões de inglês sobre imigração muito importantes, e também chama atenção o fato de que em pelo menos duas questões a FUVEST usou textos publicados agora, em agosto de 2018. Então a atualidade da prova fica bem evidente nesse ponto. O que surpreendeu também na prova de literatura foi a quantidade de questões sobre Memórias Póstumas. Memórias Póstumas é um livro já há bastante tempo na lista, e com 3 questões na prova. A gente espera que os livros novos é que recebam maior destaque. Mas uma prova bem feita, dentro do que a gente esperava, mas dialogando com a nossa época. Agora é se preparar para a segunda fase, descansar um pouco, porque essas 5 provas seguidas, considerando o Enem, não foram fáceis não. Até a próxima, bons estudos!